Gurdjieff e a atenção plena. O quarto caminho define o ser humano, em sua condição natural, como estando adormecido, ou seja, inconsciente de suas funções, comportamentos e reações, que são desencadeadas de forma mecânica e condicionada. O nível de consciência do indivíduo nesse estado foi chamado de sono. Neste estado, o ser humano vive em contínua distração, vagando conforme sua personalidade responde, de forma reativa, aos estímulos externos. E é deste mesmo contexto que nasce a afirmação presente nessa tradição de que o ser humano não possui uma identidade ou uma sensação de ser permanente, mas sim uma série de falsos eus cujas reações são automáticas e inconscientes. Aplicar a atenção no dia a dia é uma atitude que vai contra esse estado de adormecimento, ou seja, visa estabelecer um novo padrão diferente da quase inconsciência exercida no dia a dia. Por isso é tão difícil e ao mesmo tempo tão importante corrigir o estado de distração constantemente. Devido à baixa capacidade de consciência, tende-se a considerar de forma mecânica e habitual os eventos e perde-se com isso a possibilidade de se interagir com eles de forma direta. Tudo se passa como se a pessoa interagisse com sua própria memória ou com seus conteúdos internos e pessoais, que foram estruturados no passado, e não com o evento em si, que está ocorrendo no momento presente. Em casos mais extremos, corre-se o risco de se restringir a capacidade de perceber e de interagir com a realidade a uns poucos elementos repetitivos, ou apenas a conteúdos ilusórios e fantasiosos que são projetados sobre os eventos da realidade. Como decorrência disso, a visão que se tem do mundo acaba tornando-se um modelo por demais limitado e desconectado da realidade. Preso a seus próprios padrões, o indivíduo passará a relacionar-se de forma superficial com a realidade, perdendo o potencial que ela contém de oferecer oportunidades de desenvolvimento. Esse é um dos fatores que participam da formação de certos filtros que tendem a limitar a visão de cada indivíduo tem do mundo. Por ser uma ferramenta da consciência, a atenção pode apresentar vários níveis e sutilezas diferentes. Porém, aqui serão considerados apenas 3 tipos de atenção, que resumem os aspectos práticos fundamentais dos estados iniciais de seu desenvolvimento. Atenção focalizada. É o tipo mais comum de atenção. Ela corresponde a uma focalização da atenção em um determinado estímulo, que por algum motivo se sobressaia, ou sobre o qual é necessário obter alguma informação, de forma mais precisa e intensa visando aperfeiçoar sua percepção ou interpretação. Um exemplo clássico seria o esforço que uma pessoa realiza ao tentar localizar um determinado item. Essa focalização da atenção é feita à exclusão das outras informações que rodeiam o fenômeno, de maneira a torná-lo mais evidente e facilitar a localização e identificação do elemento, que está no foco do problema com maior rapidez e eficiência. Essa é a forma mais comum de utilização da atenção e também consiste no seu aspecto mais básico, e representa uma parte apenas de toda a sua potencialidade. Apesar disso, mesmo essa capacidade é utilizada somente frente a alguma necessidade. Raramente se faz uso dessa forma de atenção de maneira mais continuada, ao longo das atividades. Por exemplo, utilizar essa forma de atenção em relação às informações que chegam através dos 5 sentidos consiste num primeiro exercício bastante útil. Nesse tipo de prática, a atenção é totalmente direcionada, por exemplo, para a sensação do tato enquanto se toca em algo que pode ser escolhido ao acaso, ou a audição dos ruídos do ambiente, ou de uma música, ou do timbre da voz com quem está se conversando. Esse tipo de exercício resulta em aprendizados muito importantes, e é muito útil para a autoavaliação da real capacidade de se manter a atenção focalizada voluntariamente, por períodos de tempos mais prolongados. Atenção difusa. Corresponde a um momento voluntário e direcionado da atenção, onde se busca prestar atenção em tudo o que está ocorrendo ao redor e, ao mesmo tempo, elevar ao máximo a capacidade perceptiva. Por exemplo, apesar de o campo visual poder abarcar áreas grandes, raramente as pessoas realmente captam e se conscientizam do que está acontecendo dentro deste campo. Na maioria das vezes, ou a pessoa está totalmente alheia aos estímulos visuais que lhe chegam, ou então está exercendo a atenção focalizada nos elementos que porventura lhe interessam. A mesma coisa acontece com a audição, onde é incomum se difundir a atenção de forma a abarcar e captar todos os sons possíveis de serem percebidos no ambiente. E assim acontece em relação aos outros sentidos também. A atenção difusa, por ser incomum e raramente utilizada, deflagra de forma praticamente imediata um novo padrão de consciência, onde existe uma mobilização do indivíduo no sentido de estar ativamente percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Ao procurar manter esse tipo de atitude,
A pessoa naturalmente sai do estado de adormecimento e se coloca em uma atitude muito mais ativa de percepção. A repetição prolongada desse tipo de atenção provoca mudanças no estado comum de consciência e, obviamente, permite uma nova relação do indivíduo com a realidade que é muito mais rica e precisa. Além disso, esse tipo de atividade é uma excelente saída para estados muito condicionados de emoções e pensamentos repetitivos e descontrolados. Ao buscar se elevar o nível de atenção, o indivíduo quebra suas rotinas internas condicionadas e liberta-se, mesmo que momentaneamente, de certos padrões, emocionais e mentais. Se essa atitude for estendida ao longo do tempo, as mudanças, em termos de ganho de uma nova qualidade perceptiva e de estados mais centrados e ativos de consciência, podem vir a ser bastante substanciais. Atenção em blocos. Consiste em um aprofundamento da atenção difusa. Ela irá definir uma percepção intuitiva de que os eventos, objetos e fenômenos apresentam uma relação ou conexão entre si. Os elementos, antes dissociados, formam agora um mosaico cujo significado se torna aparente e pode finalmente ser reconhecido. Este significado não necessariamente precisa ser verbalizado ou explicado, mas permite ao indivíduo sentir-se integrado a uma realidade que agora é sentida como estando viva, num padrão mais harmônico e rico de sutilezas. Diante da percepção dessa integração, podem surgir novos comportamentos, emoções e atitudes que respondem às necessidades desse espaço-momento de forma rica e mais integrada. Nesse ponto surge a percepção de que o indivíduo não é mais o centro e razão da existência das coisas, e sim parte integrante da rede de eventos que formam a realidade. Essa sensação única de estar inserido numa realidade plena em significados é algo que coloca o indivíduo dentro de um novo patamar de experiências. Ele agora é capaz de atuar na realidade de forma harmônica, e não mais apenas reagir ou repetir comportamentos de forma adormecida e mecânica. Assim, a atenção em blocos confere um novo significado, mais profundo e interessante, para a relação entre o indivíduo e a realidade. É como se fosse possível finalmente estar acordado dentro da realidade, observando-a e interagindo com ela ativamente, num estado diferente da quase inconsciência rotineira do adormecimento. Finalizando, a atenção pode ser treinada, desenvolvida e aprofundada, permitindo uma nova apreensão e interação consigo e com a realidade, que extrapola o registro pobre e inconsciente que se tem geralmente de si e dos eventos do dia a dia. Essa atitude ativa de aprofundar e desenvolver novas capacidades de atenção pode desencadear uma experiência de separação entre aquilo que está sendo observado e o observador. Neste caso, o observador pode atingir um grau de qualidade diferente de interação com aquilo que ele está observando. Ao invés de experimentar seus próprios conteúdos internos e subjetivos frente ao evento, ele torna-se capaz de observar o fenômeno, de uma forma mais livre e integrada com o momento presente. Nessa condição, é possível perceber o momento de uma forma nova, sem impor condicionamentos emocionais e mentais sobre ele, ou seja, sem tingir sua realidade intrínseca com conteúdos pessoais. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!